Sabe aquela sensação de ah, terminar de ler um capítulo, um artigo, e aí você para e pensa, tá, mas o que foi que eu acabei de ler? Nossa, sim. A gente passa os olhos, as palavras estão ali, mas a informação parece que não entra, né? Exato. E fica essa pergunta, como é que a gente transforma essa leitura meio passiva num aprendizado de verdade, um aprendizado ativo? Pois é. E se a solução não for, sei lá, ler com mais força ou mais atenção, mas fazer uma coisa antes de começar a ler? Algo diferente. Algo bem contraintuitivo, na verdade. Tentar adivinhar as respostas para perguntas de um texto que você ainda nem leu. E é exatamente essa a ideia de um artigo de pesquisa que a gente vai analisar hoje. Um artigo bem recente, de setembro de 2025. Do Stephen C. Penn e uma equipe de pesquisadores, principalmente de Singapura. O título já entrega um pouco o jogo, usando pré-perguntas geradas por IA para melhorar a memória e a compreensão de textos. O conceito central que eles trabalham é esse, o de pré-perguntas. A ideia, assim, de forma bem simples, é se forçar a responder uma pergunta sobre um tópico que você não conhece. Tipo, Pensa em tentar responder como funciona a fotossíntese antes da aula de biologia. Mesmo que você erre tudo, esse esforço de tentar adivinhar, ele prepara o seu cérebro. entendi. Ele cria tipo uns espaços vazios na cabeça que ficam esperando a resposta certa. Exato. É como preparar o terreno antes de plantar. Mas aí sempre teve um problema prático com essa técnica. Que é? Quem faz as perguntas? Um professor raramente vai fazer isso. E como é que eu vou criar uma boa pergunta sobre um assunto que eu não sei nada? É um paradoxo. É um beco sem saída. Ou era. É aí que a tecnologia entra. O estudo propõe uma solução que é muito elegante. E se a gente usasse um chatbot, tipo o ChatGPT, para gerar essas perguntas para a gente? Nossa, isso muda tudo. De repente, uma técnica que era quase impossível de aplicar sozinho se torna super acessível. Exatamente. Então, a nossa missão aqui hoje é mergulhar nos 4 experimentos que eles fizeram para ver se essa ideia realmente funciona. Aí a melhora mesmo o aprendizado. E mais, as perguntas delas são tão boas quanto as de um especialista e, uma coisa que eu achei ótima, precisa ser um expert em tecnologia para isso dar certo? E a gente ainda precisa ver como essa técnica se compara com outras, né? Tipo, ler um resumo antes. Será que é melhor? Vamos descobrir. Ok, vamos lá. O primeiro experimento foi a prova de conceito. A pergunta era básica. Isso funciona mesmo? Ou o resultado é só porque a pessoa fica mais tempo estudando? Certo. Então, o cenário foi o seguinte. Eles deram um texto de umas 600 e poucas palavras sobre sistemas de freios de veículos. Um assunto que a maioria das pessoas não domina, imagino. Perfeito para o teste. Exato. Aí eles dividiram os participantes em 2 grupos. O primeiro, o grupo de controle, imagino. Só leu o texto normal. Isso. E o outro grupo, antes de ler, recebeu 2 perguntas sobre freios geradas pelo ChatGPT 3.5. Eles tinham que tentar responder no escuro. E só depois liam o texto, já procurando as respostas certas. Exatamente. E aí? Deu resultado? Deu e um resultado bem forte. O grupo das pré-perguntas foi significativamente melhor no teste final. Mas o detalhe mais legal não é nem esse. Ah, é? Qual é? Eles não foram bem só nas perguntas exatas que já tinham visto. Eles também foram muito melhores em perguntas completamente novas sobre o tema. Ah, isso é fundamental. Mostra que não foi decoreba, né? Eles realmente entenderam o assunto de forma mais ampla. Isso foi uma transferência de conhecimento real. Eles entenderam o mecanismo, não só memorizaram fatos. E teve outra observação interessante. Qual? O grupo das pré-perguntas passou mais tempo, em média, com o texto. Cerca de 7,2 minutos contra 5,6 do outro grupo. O que faz todo sentido. Eles não estavam mais lendo de forma passiva. Estavam caçando informações. A leitura virou uma investigação. É a diferença entre ser um turista no texto e ser um detetive. Boa analogia. Ok, então a gente sabe que a técnica funciona. Mas isso me leva para uma outra questão, que é a qualidade da pergunta. Uma coisa gerada por IA é tão boa quanto uma pergunta feita por um especialista humano? Essa era a grande questão. E foi o foco total do experimento 2. Foi a competição, sabe? IA versus humano. E como eles montaram essa disputa? Foi um pouco mais complexo.
Um grupo recebeu pré-perguntas da IA, o outro recebeu perguntas criadas por humanos para um outro estudo sobre o mesmo tema, Então era uma comparação bem direta. super direta. E o teste final foi bem robusto, para pegar as nuances. Tinha perguntas que eles já tinham visto, perguntas novas, mas da mesma fonte, digamos, e perguntas novas da fonte oposta. Para ver o nível de transferência e o resultado, quem ganhou. Aí que tá o mais impressionante. Estatisticamente, não teve vencedor. Peraí, como assim? Deu empate. Exato. Não houve diferença significativa no desempenho geral entre os dois grupos. As perguntas da IA foram tão eficazes quanto as dos especialistas. Eu tô bem surpreso, de verdade. Eu achava que as perguntas humanas teriam, sei lá, uma nuance, um foco em pontos mais críticos que a IA talvez não pegasse. Era uma hipótese razoável, mas os dados não confirmaram. O que eles viram, e isso é fascinante, foi um padrão bem sutil. Que padrão. O desempenho caía um pouquinho conforme a pergunta do teste ficava mais distante da pergunta praticada. Explica melhor. As pessoas iam super bem nas perguntas idênticas, um pouco menos bem em perguntas novas, mas da mesma fonte, e um pouquinho menos ainda em perguntas da fonte oposta. Entendi. A formulação exata da pergunta tem um pequeno efeito, mas o benefício principal de ativar o cérebro foi o mesmo. Exatamente. E isso é uma notícia incrível, né? É revolucionário, porque achar um especialista para te fazer perguntas é quase impossível. Agora, abrir um chatbot e digitar um comando, qualquer um faz. Eles basicamente democratizaram a técnica. Pensa num estudante tentando entender um artigo científico super complexo. Agora ele tem um tutor ali, sob demanda, para ajudar a focar a atenção. Certo. Então a origem da pergunta não é um problema. Mas ainda tem uma dúvida. E a pessoa que não sabe conversar com a IA? Precisa ser um engenheiro de prompt para funcionar? E outra, isso é melhor que só pedir um resumo para a IA e ler antes? Perfeito. Essas foram as perguntas dos experimentos 3 e 4. Eles queriam testar um método no mundo real, sabe? E para isso, no experimento 3, eles criaram 3 grupos. E detalhe crucial, o tempo total de estudo foi idêntico para todo mundo. Uma comparação justa, então. Quais eram os 3 grupos? O primeiro era o IA elaborado, que usou perguntas de um prompt bem detalhado, bem pensado. O jeito certo de fazer. Isso. O segundo foi o IA básico, que usou perguntas de um prompt de uma linha só. Coisa do tipo, pode criar 2 perguntas sobre este texto. Ah, bem direto. E o terceiro? O terceiro foi o IA resumo. Em vez de perguntas, eles leram um resumo do texto gerado pelo mesmo IA. E os resultados? Tô curioso para saber. Foram 2 conclusões enormes. A primeira, os 2 grupos de pré-perguntas, tanto elaborado quanto básico, foram muito, mas muito melhores que o grupo que leu o resumo. Uau! Então, o ato de tentar adivinhar é o que faz a mágica. O esforço ativo de buscar informação é muito mais poderoso do que receber informação de forma passiva. Perfeito, é isso. É o engajamento cognitivo. Mas a segunda conclusão foi, para mim, a mais chocante do estudo inteiro. Manda. Não teve diferença entre o grupo do prompt elaborado e o do prompt básico. Na verdade, em uma das métricas, o grupo do prompt simples foi até um tiquinho melhor. Não, você tá brincando. Não estou. Isso é absurdo, no bom sentido. Quer dizer que toda essa cultura do engenheiro de prompt, de que você precisa ser um mestre da IA para extrair valor dela, para essa aplicação, pelo menos, isso não vale nada. É um balde de água fria nessa ideia, com certeza. Você pode literalmente pedir me dê 2 perguntas e ter o mesmo benefício de aprendizado. Que notícia libertadora. A barreira de entrada é 0, então. Praticamente 0. E o experimento 4 só reforçou isso. Usaram uma IA mais nova, o GPT-4o, padronizaram as perguntas e o resultado foi o mesmo. Pré-perguntas ganharam de lavada do resumo. Ok. Então, vamos juntar as peças. O que a gente tira de tudo isso na prática? A gente começou com esse problema super comum de ler e não reter, e parece que agora temos um caminho. Se a gente for resumir os pontos práticos, acho que o primeiro é a acessibilidade. A IA resolveu aquele problema antigo que impedia a gente de usar as pré-perguntas. Certo. Qualquer um pode fazer. Segundo, a eficácia está comprovada.
É melhor do que só ler, é melhor do que ler um resumo e é tão bom quanto ter perguntas de um especialista. E o terceiro ponto, que para mim é o mais importante, é a simplicidade. Não precisa complicar. Um pedido simples e direto para IA já resolve. Exatamente. Mas tem só um último pontinho de atenção que o próprio estudo traz e que eu acho que vale a pena a gente comentar. Qual seria? Por padrão, o ChatGPT tende a gerar perguntas de um nível cognitivo mais básico, coisas do tipo o que é isso ou liste aquilo, perguntas de memorização. Que são úteis, mas não te levam a um aprendizado tão profundo, né? Isso. Então, se o objetivo for uma compreensão mais crítica, mais analítica, talvez valha a pena dar uma pequena direção. Em vez de só crie perguntas, pedir algo como Como? Crie 2 perguntas que comparem X e Y ou elabore uma pergunta que analise a relação entre A e B. Um ajuste mínimo no prompt, mas que pode elevar o nível do desafio. faz todo sentido. A mensagem final, então, me parece bem clara. Temos evidências muito fortes de uma estratégia de aprendizado que é simples, poderosa e agora acessível pra caramba. Aquela barreira que tornava a técnica inviável para a maioria das pessoas parece que, de fato, caiu por terra. Totalmente. E isso nos leva a uma reflexão final que os próprios pesquisadores sugerem como um próximo passo. Todo esse estudo olhou para pessoas que receberam as perguntas prontas da IA. Certo, eles eram consumidores passivos das perguntas. Exato. Mas isso abre uma porta para uma próxima questão que é fascinante. O que acontece com o aprendizado quando é o próprio aprendiz que interage com a IA para criar as perguntas? Ah, Pensa no processo. A pessoa elabora o prompt, avalia o que a IA gerou, talvez peça para refinar uma pergunta. Será que esse diálogo com a IA não se torna ele mesmo um evento de aprendizado superpoderoso? Antes mesmo de a pessoa ler a primeira palavra do texto?